Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está na aula de número 23 de Química 1. Nessa aula a gente vai trabalhar com os óxidos, tá? Que é uma das funções inorgânicas dentre ácidos, sais e bases, que são funções que eu já trabalhei nas aulas anteriores. E como sempre, eu preciso fazer aí, tipo aquelas orientações para quem caiu de paraquedas aqui nessa aula e não viu as aulas anteriores, e as orientações para quem já está acompanhando a sequência de aulas, tá? Mas antes da gente ir para essa parte, né? Eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, inscreva-se para receber todas as atualizações. Se você puder, deixa o like aí no vídeo para poder fazer com que o YouTube enxergue mais o nosso trabalho, entregue aí esse conteúdo, né? Tipo, recomendo, olha as aulas do Marcelão e tal. Então a gente quer que o YouTube faça isso. Então o seu like e comentários são muito importantes aí para ajudar no nosso trabalho, tá? Então vamos lá. Primeira recomendação, para quem caiu de paraquedas aqui, não sabe o que está rolando, eu estou trabalhando dentro da gravação de todas as aulas do ensino médio, a gente tem as aulas de funções inorgânicas, onde eu falo sobre ácidos, bases, sais e agora eu começo a trabalhar com os óxidos. O que acontece? Se não me engano, eu estou desde a aula de número 19 trabalhando esse tema, passo a passo, manda a lista de exercícios com gabarito para a galera fazer. Então nessa aula eu vou utilizar alguns conhecimentos que eu parto do princípio que o cara já tem baseado nessas aulas anteriores. Então pode ser que você que caiu de paraquedas e não viu essas aulas anteriores, fique um pouco perdido com assuntos que eu vou falar. Olha, por exemplo, a força de um ácido. Aí você em casa vai olhar e vai falar assim, ué, mas o que o cara tá falando de força de ácido? E eu tô falando de força de ácido na aula justamente porque isso foi trabalhado em aulas anteriores. Então eu quero que você que caiu de paraquedas, se você for acompanhar toda a aula, joga esse jogo sabendo que eu vou partir desse princípio, tá? Mas de qualquer forma, à medida que a aula for desenrolando, eu vou mandando algumas orientações, provavelmente vocês já viram algumas legendas aí passando, tá bom? E você que já está acompanhando a sequência de aulas, nesse vídeo eu vou partir muito do princípio que você está com um conhecimento de ácidos e bases bem construído, a gente vai trabalhar com algumas reações químicas e assim como na aula anterior a gente fez muitas equações, exercita, faz equação, nessa aula não vai ser diferente, a gente vai ter muitas equações que a gente vai aprender e tem que sair daqui bastante afiado sabendo como faz, tá bom? Então sem mais enrolações, vamos começar definindo para vocês o que vem ser óxidos. Os óxidos são compostos binários, ou seja, eu tenho dois elementos químicos que vão formar a minha substância, tá? E quando eu digo que são dois elementos químicos, eu tô pensando na questão do tipo de elemento, eu não estou me referindo à quantidade que você vai ver aqui nos índices. Então, por exemplo, só para vocês entenderem onde que eu estou querendo chegar. Eu tenho dois elementos químicos aqui, hidrogênio e oxigênio. Se eu for analisar a questão de atomicidade, eu vou ter 3 aqui, tá? Aqui também 3, aqui eu vou ter 4, aqui eu vou ter 2. Então eu preciso que vocês não fiquem com aquela coisa assim, isso daqui não pode ser um composto binário porque eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, aí vai dar 3 átomos. Não estou me referindo a isso. Há 2 elementos químicos, então compostos binários são 2 elementos químicos. E além disso, você vai ver que o oxigênio é o mais eletronegativo. Então isso se resume na hora de escrever a fórmula como elemento oxigênio, elemento oxigênio, elemento oxigênio, elemento oxigênio, elemento oxigênio. E aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo do que não seria considerado óxido. Então aqui, oxigênio elemento. Então aqui a gente tem um oxigênio junto com flúor. E lá nas aulas de tabela periódica, eu expliquei para você que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então aqui não pode ser um óxido, porque o oxigênio não é o mais eletronegativo, tá? Então são alguns detalhes que eu coloquei aqui. Se por acaso você estiver anotando, vai tirando um print, não esqueça que isso daqui não é um óxido, tá? Por isso que eu coloquei separado. Inclusive, diga-se de passagem, eu falei sobre isso
na primeira aula de funções inorgânicas. Eu expliquei para vocês, olha, eu vou entrar na aula de óxidos, mas basicamente é isso, elemento oxigênio, e aí eu coloquei vários exemplos ali, tá? Então o que acontece, pessoal? Nessa aula, a gente vai ver uma parte de óxidos, porque óxidos tem muita coisa para... Cara, mano, é muita coisa para falar. Tô falando sério. Mano, é muita parada para falar. Então eu dividi nessa primeira aula, né, a aula de número 23, a gente vai abordar os óxidos básicos e os óxidos ácidos e alguns detalhes dentro desses temas, tá? Dentre eles eu vou falar de chuva ácida, que é um assunto muito importante para os vestibulares. Beleza, galera? Então eu vou sair daqui da frente da tela para quem por acaso quiser tirar um print, tá? Porque agora eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Galera, nós vamos começar com os óxidos básicos agora, mas calma, calma. Olha para mim, olha aqui para mim. Você tá vendo que o quadro tá com várias informações, mas não é para você ficar assim, caraca, mano, desespero, cara, é um desespero que eu não entendo, mal. Rapaz, às vezes Calma, preste atenção. Aqui no quadro tem muita informação, ó. E eu coloquei um númerozinho aqui que é a etapa da aula. Eu vou explicar, ó, agora eu vou explicar isso, agora eu vou explicar aquilo. Então, se você é o tipo de pessoa que fica desesperada, fica maluca, caraca, quer sair agredindo as pessoas na rua, calma, calma, que eu vou mostrar para você etapa por etapa. Preste atenção. Na etapa de número 1, eu quero explicar como que é a fórmula, como você vai olhar a fórmula de um óxido básico. Então acompanha comigo, olha. A fórmula de um óxido básico, você vai ver que tem um metal, tá? Um metal do grupo 1 ou grupo 2, respectivamente. Família dos metais alcalinos, família dos metais alcalinos terrosos, tá bom? E a gente tem alguns metais de transição com NOx baixo. Por exemplo, o cobre, o ferro. Show! E essa é a explicação de número 1. Um outro detalhe, agora eu estou na explicação de número 2, ainda com relação à fórmula. Quando você pega a fórmula de um óxido básico, você vai ver que o oxigênio ele apresenta número de oxidação igual a -2, tá? E a explicação de número 3 é eu colocando duas fórmulas para virar para você e falar, olha, não é para você sair da aula assim, olha, toda vez que for metal alcalino com oxigênio ou metal alcalino terroso com oxigênio, sempre vai ser óxido básico. Não, por isso que eu coloco aqui o -2, tá? O NOx. Preste atenção, ó. No primeiro caso, você tem um óxido básico. Por quê? Porque o oxigênio apresenta NOx -2. Claro, eu estou partindo do princípio que você viu lá a minha aula de número de oxidação, show? Agora, aqui eu tenho o sódio, né? O sódio é um metal alcalino, tá? Ó, sódio e sódio. Olha que a primeira fórmula é de um óxido básico, mas a segunda não é. O oxigênio ele não tem NOx -2 e sim NOx -1. E a pergunta é, por quê? Por que o NOx é -1? A gente vai falar isso na nossa próxima aula de número 24, mas eu dei um spoiler para vocês lá na aula de NOx, tá? Que tá passando a legenda aí para vocês. Então perceba que não dá para ficar assim, tudo que é metal, alcalino, com... Cara, você tem que ver a questão da condição do NOx. É óbvio que a grande maioria das questões, quando abordam um óxido, e olha que eu estou falando a maioria, eu não estou falando tudo, tá? A maioria das questões que abordam os óxidos colocando um metal alcalino, a maioria é trabalhando com óxido básico. Uma outra lá vai estar trabalhando com peróxido, mas os peróxidos existem e eu estou mostrando para vocês a diferença, tá? E agora que vocês já viram a condição da fórmula, ou seja, agora que eu passei pela etapa 1, 2 e 3 da explicação, inclusive eu estou até saindo aqui da frente da tela para quem por acaso quiser tirar um print, a gente vai para a etapa de número 4 e número 5. A etapa número 4 é para eu explicar para você como que funciona a questão de nomenclatura. Como que funciona a hora de nomear? Você tem a fórmula de um óxido e você quer dar um nome. É bem simples. Você vai pegar e vai escrever óxido de...
e vai botar o nome do elemento. Então, por exemplo, aqui eu teria óxido de sódio. Qual é o nome desse elemento químico? Sódio. Então você vai colocar óxido de sódio. Eu posso ter, por exemplo, que vocês estão vendo aí na tela, o CaO, que é o óxido de cálcio. Se porventura você tiver um óxido básico, onde o metal apresenta variação do NOx, você vai representar através do algarismo romano ou então colocando o ico ou oso. Inclusive, eu trabalhei isso em aulas anteriores. Se eu não me engano, foi na aula de bases e sais. Eu falei, olha, tem ali os metais mais famosos e tal. Inclusive, eu até coloquei alguma coisa na lista de exercícios dessas aulas aí anteriores. Então, por exemplo, você pode ter o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Mas você também pode ter o FeO, que é o óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. E a mesma coisa poderia acontecer com o cobre, lá com as suas variações, tá? Então, quando você tem um metal que apresenta NOx variável, você vai lá e indica igual eu mostrei em aulas anteriores. Agora, se um metal ele tem NOx fixo, então é só você escrever o nome do elemento, que é o caso dos metais alcalinos, que todos eles apresentam NOx mais 1. É o caso dos metais alcalinos terrosos, que todos eles apresentam NOx mais 2. Então, nesses casos, é só você escrever óxido de cálcio, óxido de sódio, óxido de bário, óxido de potássio, óxido de magnésio e por aí vai, tá bom? E agora que a gente fechou a etapa 4 da explicação, o que eu ensinei na etapa 4? Pega a fórmula e dá um nome. Agora eu vou fazer o contrário, que é pegar um nome e botar a fórmula. Quando você tem que pegar o nome e escrever a fórmula, você vai escrever o símbolo do metal. Então, se por exemplo é sódio, você vai botar o Na. Se for cálcio, você vai colocar o Ca de cálcio. E você vai colocar o oxigênio. Em cima do metal, você vai colocar o NOx daquele metal. Se, por exemplo, você tem o sódio, o NOx do sódio é mais 1. Se for o cálcio, o NOx é mais 2. Se você, por exemplo, tem lá na nomenclatura do óxido indicando que o NOx do ferro é mais 2, você vai colocar mais 2. Se tiver indicando que é mais 3, você vai colocar mais 3, entendeu? E você vai colocar o NOx do oxigênio, que é igual a menos 2. E aí vocês vão fazer na mesma metodologia que eu expliquei para vocês lá nas aulas de ligações iônicas. Vocês vão pegar os valores, sem os sinais, claro. Então o sinal de mais e menos você não vai botar, claro. Você vai cruzar isso daqui. Então, ó, o valor do metal, do NOx, o valor, tipo, mais 1, vem aqui para baixo, tá vendo? Então esse X é um número, tá ligado? E você tem o 2 do oxigênio vindo aqui para baixo. Então, por exemplo, no caso do óxido de cálcio, então olha só, óxido de cálcio, o que você faria? Olha, cálcio mais 2, oxigênio menos 2. Quando você cruzou, ia ficar Ca2O2. Só que aquilo ali você pode simplificar, então você vai lá e simplifica, tá bom? Então, se for possível simplificar, simplifique. Show de bola, galera? E aí você fala aqui assim, ah, Marcelo, mas aqui no peróxido você não simplificou. Galera, no peróxido é outra história. Lá, quando chegar lá no peróxido, eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui nos óxidos básicos, se for, por acaso, um metal de NOx mais 2, aí você vai cruzar e ficar 2, 2, você simplifica, tá bom? E aí, galera, se por acaso você tivesse óxido de sódio, óxido de sódio, vocês aprenderam lá na aula de NOx, que os metais alcalinos apresentam NOx mais 1, você vai colocar sódio mais 1. Aí você vai colocar oxigênio menos 2. Você vai pegar e vai cruzar lá, ó, Na2O1, que o 1 você não representa. E aí você chega na fórmula. E é óbvio que eu tô no blá blá blá, blá 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 blá. Eu vou mostrar isso na prática, tá? Vou mostrar na prática. Eu vou pegar a câmera, eu vou colocar posicionada na mesa pra gente encerrar toda a discussão dos óxidos básicos. E claro, vamos primeiro para a mesa e depois a gente volta aqui para o quadro. Bom, galera, nessa etapa inicial a gente vai trabalhar com a nomenclatura dos óxidos básicos. Então, como que a gente vai nomear? A gente vai pegar e sempre na nomenclatura a gente vai iniciar com
óxido, tá? Se por acaso vocês verem a minha mão suja, galera, não reparem que eu estava colocando tinta na impressora. Então, olha só, óxido de, e a gente vai repetir isso para todos os outros, tá? Então, toda vez que você for nomear um óxido básico, sempre comece com o óxido de, e aí a gente vai trabalhar com o nome do cátion, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente vai ter óxido de sódio. Esse é o nome do cátion. Então, a gente tem o sódio, então vai ser óxido de sódio. Aqui, óxido de cálcio. Aqui, nós temos o óxido de potássio. Aqui nós temos o óxido de magnésio. Aqui nós temos o óxido de lítio. Aqui nós temos o óxido de bário. E se por acaso, galera, você tiver um cátion que apresente variação do número do NOx, que é o caso do ferro, né? Você pode ter o cátion mais 2 ou cátion mais 3. Nesse caso aqui é o cátion mais 2. Aí você me pergunta, pô Marcelo, como é que eu vou saber que é mais 2? Ué, bem simples. Se o oxigênio é menos 2, e aí eu passo para cá, fica 2, e aqui o ferro for mais 2, vai ficar 1, porque eu vou ter que simplificar, né? Então aqui eu vou escrever que é o óxido de ferro 2. Os outros a gente não coloca o NOx, porque o NOx é fixo, né? Então aqui nós temos o óxido de ferro 2, ou simplesmente eu posso escrever como óxido ferroso, tá? A gente já falou sobre isso em outras aulas. E agora, galera, a gente vai fazer o contrário, a gente vai pegar o nome e vai passar para a fórmula, tá? Então vamos lá, galera. Todos eles a gente já está identificando que é um óxido básico. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o oxigênio e o seu NOx, tá? Então eu vou fazer isso para todos. Beleza, agora que a gente já fez para todos, eu vou pegar e vou ver qual é o cátion. Então, olha lá, sódio. Como ele está no grupo 1 da tabela periódica, né, um metal alcalino, o NOx dele vai ser mais 1, é um NOx fixo. Você vai pegar e vai cruzar. Então, esse 2 passa aqui para baixo, tá, galera? Sem a carga, tá? É só um número, ó, Na2, e o 1 vem aqui para baixo. Então, eu não preciso representar 1. Então, como que fica a resposta? Na2O. Para o segundo, óxido de potássio, potássio também está no grupo 1, família 1A. Então, você vai lá, vai cruzar, você vai chegar a K2O. Para o terceiro, o cálcio está no grupo 2, é a família dos metais alcalinos terrosos, então o NOx é mais 2, então você vai pegar e vai cruzar, tá? Então você vai ter CaO, porque você vai ter 2, 2, aí você vai ter que simplificar, tá? O magnésio é a mesma coisa, ele está em cima do cálcio, né? Você vai pegar e vai cruzar, aí vai chegar a Mg2O2, simplificando MgO. Óxido de ferro 3, o que você vai ter? Ó, o ferro, como aqui já diz, é o NOx dele, mais 3. Você vai pegar e vai cruzar. Você vai chegar ao quê? A Fe2O3, tá bom? Ó, óxido cúprico, é o NOx, inclusive, gente, aqui é ferro 3, mas poderia ser férrico também, tá, galera? Vamos lá, cúprico. No caso aqui, o cúprico é o NOx máximo para o cobre, que é mais 2. E aí você vai pegar e vai cruzar, você vai chegar a CuO, porque vai simplificar. Cuproso é o de NOx mais 1 para o cobre. Então você vai ter mais um aqui, vai pegar e vai cruzar. O que você vai ter? Cu2O, tá? Então vai ficar assim. Então esse foi o desenvolvimento, galera, de como que você faz o contrário, que é pegar o nome e botar a fórmula, tá? É simplesinho assim. Vocês vão precisar ter o conhecimento aí da questão de número de oxidação e aí a questão dos grupos na tabela periódica, tá? Então a gente vai... Nunca se esqueçam disso, galera. Metal alcalino, NOx mais 1. Alcalino terroso mais 2. E aí você tem esses outros que são variáveis aí, que vocês vão gravando à medida que vão fazendo exercícios. Bom, galera, agora a gente vai iniciar aí a abordagem de 2 tipos de reações químicas que vão estar atreladas aí aos óxidos básicos. A primeira delas é que toda vez que a gente tem um óxido básico mais água, a reação química vai gerar uma base, tá? Então agora a gente só vai ver essa reação química aqui. Então nós temos 4 óxidos básicos aqui. O óxido de sódio, o óxido de potássio, o óxido de cálcio e o óxido de magnésio. Todos eles reagindo com água. A gente acabou de ver que toda vez que um óxido básico reage com água,
a gente vai produzir uma base. Base foi um assunto que a gente já viu em aulas anteriores e eu parto do princípio que, já que o assunto já foi dado, você já sabe o que é uma base e como que funciona a sua formulação, tá? Então, olha só. Aqui a gente vai ter qual cátion que vai formar a base? O cátion de sódio. Então, toda vez que você tiver uma situação como essa, você vai precisar olhar na fórmula do óxido básico qual é o cátion, que nesse caso é o sódio, que tem NOx mais 1. Então você vai pegar e vai formular a base. É só isso. Ó, qual é a base que contém o sódio? Então você vai pegar o sódio, vai pegar a hidroxila, né, com o seu NOx, vai pegar e vai cruzar. Então você vai chegar ao quê? Você vai chegar ao NaOH, tá, galera? Eu tô colocando em vermelho e aí eu preciso só avisar para a galera que está assistindo a aula que é o seguinte, olha, em verde é a etapa de construção da base, em vermelho é a resposta final, tá? Então acompanha comigo, ó. A resposta final é o que está em vermelho. Então a gente vai ter o hidróxido de sódio sendo formado. Só que você observa o seguinte, que essa reação química ela não está balanceada. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e você vai colocar um 2 aqui na frente para deixar a equaçãozinha balanceada, tá? Então a equação fica Na2O mais H2O forma 2NaOH, que é o hidróxido de sódio, tá? Aqui embaixo a gente tem a mesma coisa acontecendo. Ó, mais uma vez eu tenho um metal alcalino, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o potássio de carga mais 1. Eu vou colocar aqui embaixo, galera, só para ficar mais organizadinho, ó. Hidroxila de carga menos 1, vou pegar e vou cruzar. Então o que vai ficar? Ó, o hidróxido de potássio, tá? E o que eu vou fazer agora? Efetuar o balanceamento da equação, colocando um 2 na frente, equação balanceada. Aqui embaixo, o que nós temos? Ó, o cálcio, ele vai ter o NOx, o quê? Mais 2. E a gente vai ter a hidroxila, que tem NOx menos 1, vai pegar e vai cruzar. O que eu vou chegar? Ao Ca, entre parênteses, OH2. Galera, se vocês forem ver aqui com calma, a equação química já ficou automaticamente balanceada, tá? Um cálcio, 2 oxigênios, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, tá? Então, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio. Aqui, magnésio, vai ter o quê? Mais uma vez o NOx mais 2. Então, eu vou pegar e vou fazer aqui, ó, Mg mais 2, hidroxila menos 1, pegou, cruzou, eu vou ter MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, tá? Simples assim. Beleza, pessoal? Então, quando a gente tem um óxido básico reagindo com água, vocês precisam lembrar que vai formar uma base. Por isso que o nome da parada é óxidos básicos. Mas ainda assim, para poder dar mais sentido ao nome de óxidos básicos, olha a nossa segunda reação. Óxidos básicos com ácido, você forma sal e água. Não sei se você se recorda, lá na aula passada, a gente viu que ácido mais base forma sal e água. Óxido básico, ele tem o comportamento de uma base, por isso que forma sal e água. Então eu queria que vocês entendessem que a classificação de óxido básico, ela tem o sentido de virar para você e falar, olha, o óxido básico é classificado como óxido básico porque ele se comporta como uma base, tá? Então, se óxido básico com água forma uma base, óxido básico com ácido se comporta como uma base, formando sal e água. Vamos analisar as equações. Então vamos lá, galera, ó, óxido de sódio, de potássio, de sódio novamente, óxido de cálcio e óxido de magnésio e de cálcio depois aqui numa próxima, tá? Então olha só, vamos começar. Um ácido com uma base, a gente sabe que forma sal e água, lá das aulas anteriores. Mas aqui, o que você tem? Olha, lembra que o sal, você tem primeiro um cátion e depois um ânion, seja ele um ânion simples ou composto? Então, você precisa, mais uma vez, empregar a mesma linha de raciocínio que é. Do óxido, você vai pegar o cátion, tá? O mesmo procedimento da base, tá?
tá? Então você vai pegar cátion de sódio. E do ácido, o que você vai ter? O cloreto, que é o Cl de carga -1, tá? E mais uma vez, galera, eu sei que isso é chato, mas eu estou contando que você viu as aulas anteriores, tá? Porque isso é importante. Então você vai pegar e vai cruzar. O que você vai ter? NaCl, que é o cloreto de sódio, mais H2O, que é a água, tá? Então pegou lá, depois escreveu a água. E aí o que você vai fazer? Você vai efetuar o balanceamento da reação. Olha lá, 2 sódios e 1, coloca o 2 aqui na frente, né? Regrinha do macho. Bom, e aí a gente vai para o cloro, ó. 1 cloro do lado esquerdo e 2 do lado direito, coloca o 2 na frente. E o hidrogênio, ó. 2 hidrogênios do lado esquerdo e 2 do lado direito. Tá balanceado e o oxigênio fica automaticamente ali acertado. Vamos lá, vamos para a segunda, ó. Aqui a gente vai ter o potássio, que é o potássio de carga +1, e aqui a gente vai ter o grupo sulfato, né? Então vamos lá, o SO4 de carga 2-. Pegou e cruzou isso daqui. Então o que você vai ter? Ó, K2SO4 mais o que? Mais H2O. Vamos para o balanceamento. Ó, 2 potássios e 2 potássios do lado esquerdo. Enxofre, 1 do lado direito e 1 do lado esquerdo. E eu vou ter o quê? Quantos hidrogênios? 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. 5 oxigênios do lado direito e 5 do lado esquerdo. Equação ficou automaticamente balanceada. Vamos para a terceira reação. Ó, mais uma vez, sódio de carga +1. E aqui a gente tem o grupo fosfato, que tem carga o quê? -3. Então pegou e cruzou. Você vai ter o quê? Na3PO4. Agora que a gente já colocou a fórmula do sal, a gente vai pegar e vai escrever a água e vai balancear. Vamos lá. 2 sódios do lado esquerdo e 3 do lado direito. Como que a gente vai acertar isso? Então a gente pode pensar em trabalhar com o MMC, né? O MMC de 2 e 3 é quanto? É 6. Então eu coloco um 2 aqui na frente e um 3 aqui na frente do óxido, né? Então, ó, 6 sódios do lado esquerdo e 6 do lado direito. Vamos agora para o fósforo, ó. 2 fósforos do lado direito e 1 do lado esquerdo, coloca o 2 aqui. Acertei o fósforo, vamos para o hidrogênio. 6 do lado esquerdo e 2 do lado direito, coloco 3. Hidrogênio balanceado. E o oxigênio fica também automaticamente balanceado. Mas eu vou contar aqui só para vocês não ficarem com dúvida. Ó, 8 com mais 3, 11 do lado direito. 8 com mais 3, 11 do lado esquerdo. Está balanceado. Vamos lá. Então, ó, cloreto de sódio, sulfato de potássio, fosfato de sódio. Vamos agora aqui, ó, o cálcio. O que eu vou ter? A formação de cálcio 2+, e o cloro vai ser o Cl-1. Pegou e cruzou, você vai ter o quê? CaCl2, tá? Mais H2O. E agora vamos para o balanceamento. Um cálcio do lado esquerdo e um do lado direito, balanceado. Um cloro do lado esquerdo e 2 do lado direito, coloco um 2 aqui na frente. Cloro balanceado, 2 hidrogênios do lado esquerdo e 2 do lado direito, balanceado, um oxigênio certinho. Vamos lá. Mais uma vez, a gente vai ter o magnésio de NOx 2+, e a gente vai ter o sulfito aqui, que é o quê? 2-, pegou e cruzou, vai ficar 2, 2, a gente simplifica. Então vai ficar MgSO3 mais H2O, tá? E aí a gente vai ter o quê? Ó, vamos balancear. Um do lado esquerdo e um do lado direito. Magnésio balanceado. 2 hidrogênios do lado esquerdo e 2 do lado direito balanceado. 4 oxigênios do lado esquerdo e 4 do lado direito balanceado. Então aqui a gente teve a formação do sulfito de magnésio. Vamos agora para a última equaçãozinha aqui dessa etapa, que é, olha, cálcio 2+, e aqui vai ser o fosfato, né, de carga 3-. Pegou e cruzou isso, você vai ter o quê? Cálcio 3, entre parênteses PO4, 2, mais H2O. Tá? E aí você vai pegar
e vai efetuar aqui o balanceamento. O que você vai ter? 3 cálcios do lado direito e 1 do lado esquerdo. Coloca o 3. Cálcio balanceado, vamos para o fósforo. 1 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Coloco o 2 aqui na frente. Fósforo balanceado, vamos para o hidrogênio. 6 do lado esquerdo, 2 do lado direito, coloco um 3 na frente e a equação ficou balanceada. Então, olha só. Óxido de sódio com ácido clorídrico, cloreto de sódio e água. Óxido de potássio com ácido sulfúrico, sulfato de potássio e água. Óxido de sódio com ácido fosfórico, fosfato de sódio e água. Óxido de cálcio com ácido clorídrico, cloreto de cálcio e água. Óxido de magnésio com ácido sulfuroso forma sulfito de magnésio e água. Óxido de cálcio com ácido fosfórico, fosfato de cálcio e água. Tá bom, galera? Então, não se esqueçam dessas reações. Óxido básico com água forma base e óxido básico com ácido forma sal e água. E agora nós vamos voltar para o quadro. Bom, galera, agora que a gente já passou aí por todas aquelas reações, nomenclatura, demonstração, a gente vai agora trabalhar com os óxidos ácidos, que também podem ser chamados de anidridos. Galera, a mesma forma que eu expliquei os óxidos básicos, eu estou utilizando aqui. Então segue aquela recomendação do calma, não fica desesperado. Enfim, é o mesmo jeito que eu expliquei os óxidos básicos. Então olha só. Primeira etapa, com relação à fórmula. O que vocês vão ver? Os óxidos ácidos ou anidridos, você vai ter ametal com oxigênio. Ou então você pode ter também metal com oxigênio, só que você vai ter números de oxidação elevados para aquele metal que está junto com o oxigênio. E aí, eu não posso deixar de falar que é o caso do manganês e do cromo, tá bom? E eu quero que você preste atenção no sentido de, mais uma vez, o oxigênio vai ter o NOx-2, e mais uma vez eu coloco um comparativo para você não ficar assim, Marcelo, caraca, mano, toda vez que tiver ametal com oxigênio é óxido ácido? Não. E aqui eu dou o exemplo do dióxido de carbono, que é um óxido ácido. Aqui eu tenho o monóxido de carbono, que não é um óxido ácido, e sim um óxido neutro. E aí você está olhando e está pensando assim, ué, Marcelo, mas aqui a diferença é do NOx. Por que eu estou comentando isso? Porque lá no peróxido, o NOx do oxigênio era -1, né? No óxido básico era -2 e tal. Aqui a diferença está no NOx do oxigênio? Não. Aqui está com relação à reatividade. Então, quando você viu comigo lá na mesa, eu mostrando para você por que o nome daqueles óxidos eram básicos, vocês viram que estava relacionado com a questão da reação química, que os óxidos básicos reagem com a água formando uma base. Enfim, a gente discutiu também a reação com os ácidos. Aqui, eu imagino que você que está acompanhando a aula, que está entendendo, você provavelmente deve estar pensando, e se você não parou para pensar, eu queria que você desse um pause no vídeo e pensasse no sentido, pô, se óxido básico tem alguma relação com a base, óxido ácido deve ter alguma relação com ácido. Faz sentido ou não? Tenta responder essa pergunta e tenta imaginar que tipo de reações a gente vai desenvolver aqui quando a gente colocar a câmera posicionada na mesa. Mas assim, tem a razão, né? Porque esse cara aqui ele não é considerado um óxido ácido. Ele vai ter a nomenclatura lá, óxido neutro, mas na próxima aula a gente vai ver. Mas eu estou mostrando isso daqui para vocês, assim como eu mostrei lá na parte de óxidos básicos, para vocês não generalizarem, eu estou mostrando aqui também, tá? Então isso daqui é um óxido ácido e aqui não, é um óxido neutro, mas lá na aula, na próxima aula a gente vê isso. A nomenclatura, a gente tem duas formas que a maioria dos livros colocam, mas eu quero chamar a atenção de você que está acompanhando em casa, que é assim, olha, eu também fico preocupado com os vestibulares, eu não comecei a dar aula na semana passada, então na real eu vou mostrar para vocês 3 formas de nomenclatura. Então assim, eu vou mostrar a câmera posicionada na mesa, eu vou explicar para vocês, mas eu quero que vocês joguem o jogo comigo, que você tem 3 formas de se nomear os óxidos ácidos. Na real, 90% dos casos você usa 2 formas, né? Eu estou inventando essa estatística agora, diga-se de passagem. Mas enfim,
Provas discursivas usam uma terceira forma, e aí eu sei que a grande maioria do público aqui, que é medicina, engenharia, concurso público e tal, então a gente já está dando esse spoiler para vocês. Eu vou mostrar a nomenclatura ali na mesa. E com relação à fórmula, se você for reparar, sabendo o NOx do ametal, você pega, vai lá e cruza. Então, a partir da nomenclatura, você tem como fazer a questão de achar o NOx, eu vou mostrar isso para você, e aí você colocou o NOx, cruzou, e é nóis, você chega lá na fórmula dos óxidos ácidos ou anidridos. Deixa eu sair daqui da frente da tela, né? Para quem, por acaso, quiser tirar um print. E isso daqui é aquela coisa, mano, eu tenho que pegar a câmera, mostrar na mesa e fazer lá as etapas da explicação com você. Galera, esse primeiro sistema de nomenclatura é o mais fácil de todos, e eu só coloquei aqui 5 exemplos porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Como que funciona? Você vai trabalhar conforme o índice. Então, por exemplo, 2, você vai colocar di, 3, você vai colocar tri, e assim por diante, tá? Então, por exemplo, você vai começar com base no número de oxigênios. Então, são 3. Então, vamos lá. 3, você vai ter tri e vai completar com óxido. Então, olha lá. Tri, óxido, D. E aí você tem quantos do outro elemento? 2. Então, você vai colocar di. Ó, dinitrogênio, tá? Esse é o sistema de nomenclatura que é o mais tranquilo para os anidridos. O segundo exemplo seria o quê? Ó, 5 oxigênios, você vai colocar, ó, pentóxido de, aqui você vai ter 2 fósforos, então vai ficar difósforo, tá? Vou colocar aqui para cima, ficou meio feio, mas o que importa é vocês entenderem. 7 oxigênios, então você vai colocar ept. Então você vai ter, ó, epitóxido de 2 cloros, então você vai colocar dicloro. Aqui você tem apenas um oxigênio, então você vai colocar mono, né? Então no caso esse O aqui nem vai ter aqui, né? Mas enfim, você vai ter, ó, monóxido de dicloro. E aí você vai ter aqui, ó, CO2, você vai ter o quê? 2 oxigênios, então vai dar dióxido de... Aí aqui, no caso, galera, tem um carbono só. Quando é o elemento que acompanha o oxigênio, que é 1, aqui você não vai colocar mono, tá, galera? Então, não precisa colocar mono quando é o elemento que acompanha o oxigênio. Você só vai colocar o mono quando é o oxigênio, tá, gente? Então, aqui dióxido de carbono, tá? Então, esse é o primeiro sistema de nomenclatura. Esses 5 exemplos, eu imagino que deu para você entender como é que funciona esse sistema, tá? Vamos agora para o segundo sistema de nomenclatura. Bom, galera, nesse outro sistema de nomenclatura, como é que vai funcionar o esquema na hora de dar o nome? Você vai precisar saber o número de oxidação do ametal que acompanha o oxigênio. Então, o que o professor vai fazer nesse exato momento? Eu vou colocar aqui no vídeo o NOx de todo mundo que está aqui. E aí eu preciso falar para você que eu estou tomando essa medida de já colocar direto, porque eu já dei essa aula de como que se faz o número de oxidação, tá? O cálculo. Então eu estou comentando isso que às vezes você olha e fala assim, ah, Marcelo, pô, por que você não explica da onde que saiu o NOx, tá? Então eu estou colocando aqui direto, ó. Aqui é mais 4, aqui é mais 6, aqui vai ser mais 3, mais 5, aqui vai ser mais 1, aqui vai ser mais 3, aqui mais 5 e aqui é mais 7, tá? Então esse outro sistema de nomenclatura, ele precisa do NOx. Então o que acontece? Quando você está trabalhando a nomenclatura levando em consideração o NOx, você precisa saber qual é o NOx máximo ou mínimo. Se for o NOx máximo, vai ser justamente igual o número da família que o elemento químico está. Então, seria legal que você tivesse uma tabela periódica só para você acompanhar o que eu estou falando. Então, o que acontece? O carbono, ele está na família 4A. E o NOx dele é justamente mais 4, ou seja, se a família é 4A, o NOx máximo é mais 4. Então, quando você tem o NOx máximo, que eu estou escrevendo aqui agora, você vai ter o quê? O finalzinho igual a ICO, tá? E quando você tem o NOx mínimo, que é justamente o quê? O número da família menos 3, tá?
você vai ter o oso. Então deixa eu colocar aqui, ó, NOx máximo é quando é igual ao número da família. Então o carbono na tabela periódica está no quê? Está na família 4A, então é o NOx máximo. O NOx mínimo é sempre o quê? O número da família menos 3, tá, gente? Então, deixa eu só... Ficou bem esquisito aqui, mas acho que dá para entender, tá? O número da família menos 3. Então, você vai ter o quê? Ó, nesse caso, você vai começar a nomenclatura escrevendo da seguinte forma, olha, anidrido. Então, todos eles você vai começar com anidrido, tá? Ó, anidrido aqui, aqui, que todo mundo vai estar anidrido, tá? Eu vou colocar isso agora logo no papel. Beleza, agora que a gente já colocou um anidrido aqui, agora a gente vai trabalhar com o radical do ametal que acompanha o oxigênio. Então, no caso aqui, o que eu tenho? Ó, o carbono, eu vou colocar o radical carbono, tá? À medida que a gente for desenvolvendo, vocês vão entender a parada. Então, olha só, o radical do carbono é carbono. E aí você vai completar com ico ou oso. Nesse caso, como é o NOx máximo, você vai colocar o ico, tá? Deixa eu botar a cor direitinho aqui, para vocês terem um campo visual legal. Então fica anidrido carbônico. Coloca um acento aqui, porque todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Eu só sei essa regra, né? Diga-se de passagem. Então, anidrido carbônico, tá? No segundo, você vai ter o seguinte, olha, anidrido, qual é o radical do enxofre? Não sei se você lembra lá das aulas do ácido, a gente vai ter o quê? O sulfur. Então você vem aqui e coloca, ó, sulfur, e aí você vai completar com ico ou oso. E aí, no caso do enxofre, se você pegar a tabela periódica, o enxofre está na mesma família do oxigênio, que é a família 6, 6A, tá bom? Então a família 6A é a família do enxofre. Então nesse caso é 6, inclusive eu coloquei aqui menos 3, na real é menos 2, tá? Tô doidão aqui, gente, não repara não. É menos 2, tá? Eu acho que eu já fiz a correção anteriormente. Então no caso do enxofre é 6 a família, menos 2 vai dar 4. Então você vai ter o quê? Sulfur. E aí você vai colocar oso no final, porque é o NOx mínimo aqui para ele, tá? Beleza, gente? Então 6 menos 4, 6 menos 2 vai dar 4, então é o NOx mínimo que é oso, tá? Vamos lá, aqui nesse caso, de novo é sulfur, e aí você vai colocar o quê? O ico, porque o NOx é igual ao número da família, tá? Então vai ficar anidrido sulfúrico, coloca um acento, mais uma vez, né, das proparoxítonas, sulfúrico, senão fica sulfúrico, é escroto demais, sulfúrico. Então vamos lá, o próximo, ó, anidrido, qual é o radical do nitrogênio? NiTr, nitre. E aí você vai completar com ico ou oso, né? E aí, no caso, o nitrogênio, ele está na família 5A, que é o grupo 15. Então, família 5A, o NOx máximo seria o ico, né? Ou seria 5. Mas aqui é 5 menos 2 é 3, então é oso. Então você vai ter o anidrido nitroso, tá? Aqui no de baixo seria o quê? Seria o NOx igual ao número da família, então seria ico. Então você coloca anidrido nítrico, tá? Vamos agora para o próximo, ó. Agora, quando a gente está trabalhando com da família 7A, aí aqui tem aquela parada que é tipo assim, ó, per, elemento e ico. Elemento ico, elemento oso e elemento hipooso, tá? Então, os elementos os halogênios, no caso, né, tipo cloro, bromo e iodo, eles passam por isso daqui, tá? Então, aqui seria quando o NOx é igual a mais 7, menos 2 vai dar mais 5, menos 2 vai dar mais 3, menos 2 vai dar mais 1, tá bom? Então, se o NOx do halogênio for mais 7, é per elemento ico. Se for mais 5, é elemento ico, tá? Então, tome cuidado para não confundir com essa regrinha daqui de cima que eu expliquei para vocês, tá? Isso daqui somente para os halogênios. Então, aqui nesse caso, o que eu tenho? Ó, anidrido,
Aqui o NOx é mais um, então é hipo, ó, hipo, radical, clor, e eu fecho com o oso, tá? Então você vai ter aqui o seguinte, olha, anidrido, só o oso no final. Então você vai colocar o cloro aqui como radical dele, anidrido cloroso. Aqui o que você vai ter? Mais 5 é o ico, tá? Então você vai colocar, ó, clor e no final ico. Acentua aqui, tá? Clórico. E aqui por último a gente vai ter mais 7, é per elemento ico. Então a gente vai ter anidrido per, clórico, tá? Então esse ficou o nome, anidrido perclórico. Não sei se você se lembra na aula dos ácidos, tá? Aula dos ácidos, eu expliquei para vocês que eu tinha explicado a nomenclatura dos grupos e tal. Cara, por que que o anidrido, ó, por que que o H, mudando, tá, para ácidos, tá, gente? H2SO4. Por que que o nome desse ácido é ácido sulfúrico? O nome desse ácido é sulfúrico porque o NOx do enxofre é mais 6, que é igual ao número da família e tal. Então, a nomenclatura de sulfúrico que vocês aprenderam, que era para pegar o sulfato, aí faz o mosquito teimoso, timato, tipico, timeto no vidrico. O nome do grupo, do ácido ser sulfúrico, vem daqui, tá bom? E aí o sulfato é porque o NOx é mais 6. Então, existe uma relação entre o que vocês já viram nas aulas anteriores com o que eu estou explicando agora, tá? Então, esse é o sistema de nomenclatura baseado no número de oxidação. Esse daqui, como eu disse para vocês, é um pouquinho mais trabalhoso do que o anterior. O anterior é muito mais tranquilinho de se nomear. Aqui você tem que fazer o cálculo do NOx e lembrar dessas regrinhas que eu acabei de mostrar. E eu comentei com vocês que existiam 3 formas de se nomear. E aí eu quero trabalhar com o que eu vi numa prova, que era a prova da UERJ, que eu vou até marcar aqui para vocês, aqui em amarelo. Não sei se está aparecendo bem no vídeo, é meio fraquinho o amarelo, né, para o vídeo, né? Mas enfim, eu queria comentar com vocês que eu vi numa prova da UERJ um outro sistema de nomenclatura que eu não vejo muito nos livros. E aí eu preocupado com vocês aí de fazerem provas de outros lugares do Brasil, a minha preocupação é aparecer uma questão em prova discursiva falando algo em torno de, olha, eu estou trabalhando com esse óxido aqui, eu estou pensando no professor que elaborou a prova, tá? O professor vai lá e elabora a prova assim. Ele quer trabalhar com o anidrido sulfúrico, tá? E aí eu vou até virar a folha aqui, que piorou, né? Ficou uma bosta aqui ao usar essa folha. Deixa eu usar outra aqui, peraí. Então, o professor, ele vira e fala assim, olha, eu quero formular uma questão envolvendo o trióxido de enxofre ou anidrido sulfúrico. Mas ele não quer usar nenhum desses 2 sistemas de nomenclatura. E aí, existe um outro sistema que aparece pouco, que é esse daqui, ó. Óxido de enxofre, o que? Ó, enxofre, olha como é que o cara coloca, 6, tá? Então, galera, existe esse sistema que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu tenho medo de aparecer em outras provas, igual já apareceu na prova da UERJ. Então, esse óxido está querendo dizer que você tem um óxido, né? Porra, meio óbvio isso que eu estou falando. Mas ele coloca de enxofre 6, em alusão ao NOx do enxofre, entendeu? Então tomem cuidado que existe esse outro sistema de nomenclatura. Então, por exemplo, como que seria esse sistemazinho aqui que aparece pouco? Dificilmente você vai ver isso em provas, mas é melhor, por precaução, eu falar para vocês. Ó, como que seria o NOx desse cara aqui? Esse cara seria o óxido de carbono 4, óxido de enxofre 4, óxido de enxofre 6, óxido de nitrogênio 3, óxido de nitrogênio 5, óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5, óxido de cloro 7, tá? Se por acaso você quer anotar essa informação aí, dá um pause e volta um pouquinho aí o vídeo e aí você vai anotando devagarinho aí, tá bom? Então existe esse outro sistema de nomenclatura que aparece pouco e que por precaução eu estou trazendo aí para vocês, tá?
E o que nós vamos fazer? Agora o contrário, que é pegar o nome e botar a fórmula. Bom, então vamos lá, gente. Pentóxido de dibromo. Lembrando, o oxigênio é o último na fórmula aqui, tá? Então, olha lá, pentóxido. Então, eu vou ter o oxigênio com 5 átomos aqui, tá? De bromo. Então, eu vou ter o bromo e com 2 aqui átomos na fórmula. Então, ficou Br2O5, tá? Esse daqui eu só coloquei um exemplo porque esse é o mais fácil de todos. O problema todo acontece quando é aqui, ó. Então vamos lá, anidrido carbônico. Você vai colocar o oxigênio com o NOx dele menos 2. Carbônico, esse ico, tem que lembrar que no caso é o número da família. Então o carbono é na família 4A. Então vai ser mais 4. Ao cruzar, você vai chegar a C2O4, que dá para simplificar, então vai ficar CO2, tá bom? Vamos lá. Anidrido sulfúrico, oxigênio, menos 2. O enxofre aqui, ico, é o número da família, né? Vai ser o NOx máximo, então vai ser mais 6. Pegou e cruzou, vai dar o quê? S2O meia dúzia, que pode simplificar, vai ficar o quê? SO3. Essa daqui é a resposta final, tá? Vamos para o próximo, anidrido periódico. Ó, tem que lembrar ali dos halogênios. Ó, esse per e ico é mais 7. Então vamos lá. Cloro mais 7 e o oxigênio menos 2. Cruzou, Cl2O7, não dá para simplificar, então essa é a resposta final. Anidrido nitroso, esse oso é porque o nitrogênio está com o NOx da família menos 2. Então 5 menos 2 vai dar 3. Então nitrogênio mais 3, oxigênio menos 2, cruzou, N2O3. Essa daqui é a resposta. Vamos para o último, anidrido sulfuroso. Você vai ter um enxofre com o NOx mínimo, né, que é o número da família, que é 6, menos 2 vai dar o quê? Vai dar 4. Então, enxofre mais 4, oxigênio menos 2 vai dar o quê? S2O4, que eu simplifico para SO2, tá? Orientação do professor. Toma cuidado para você não aplicar esse negócio de número da família menos 2 para o cátion de ferro. Então você tem o cátion férrico e o cátion ferroso, tá? Toma cuidado, gente, com os metais, tá? Então, por exemplo, ó, ferro mais 3 é ico, ferro mais 2 é oso, tá? Toma cuidado para vocês não saírem aplicando o número da família menos 2 para todas as coisas do universo. Tome cuidado que aqui a regrinha é diferente, tá, pessoal? E agora, galera, a gente terminou de trabalhar com a nomenclatura dos anidridos. Bom, galera, agora nós vamos trabalhar aqui com mais algumas reações, obviamente agora envolvendo os anidridos. E a primeira delas é, o que acontece quando a gente pega um anidrido e coloca para reagir com água? A gente vai ter a formação de um ácido. Então, lá na etapa anterior que a gente veio aqui para a mesa, óxido básico com água formava uma base. E um óxido ácido com água vai formar ácido, tá? Então vamos analisar primeiro essa etapa aqui e vamos construir as equações. Primeiro eu tenho o dióxido de carbono com a água. Como que eu vou proceder? Então você sabendo que vai formar um ácido, o que todo ácido começa? Todo ácido vai começar com o hidrogênio. Então quantos hidrogênios nós temos aqui? Nós temos 2. Então você vai lá, hidrogênio 2. Depois, você vem com o elemento central, que no caso é o carbono, só tem 1. E quantos oxigênios tem no total? Tem 3. Se por acaso o resultado der para simplificar, você simplifica. Mas nesse caso já está certinho e a gente tem o ácido carbônico como produto da primeira reação. E agora nós vamos fazer a mesma coisa para a segunda equação. Anidrido com água, sabendo que forma ácido, o ácido vai começar com hidrogênio. Quantos eu tenho? 2. Coloca lá os 2 hidrogênios. O elemento central é o enxofre. E agora o oxigênio, a gente tem um total de 4. A gente vai somar e vai colocar aqui H2SO4. Nós temos o ácido sulfúrico. Na nossa terceira equação, a gente vai começar com o hidrogênio, que são 2.
A gente vai ter 2 nitrogênios e uma quantidade de 6 oxigênios, tá? 5 com mais 1, 6. Dá para simplificar? Dá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai riscar e vai colocar a forma simplificada. E agora, a gente precisa efetuar o balanceamento da reação, onde basta eu colocar um 2 aqui na frente e a equação já estará totalmente balanceada e, obviamente, eu precisaria pegar, reescrever isso, omitindo essa fórmula aqui, que até eu cortei aqui para vocês verem que eu simplifiquei e tirei isso aqui da equação, tá? Vamos agora para a quarta equação, olha lá. N2O3 mais H2O, o que eu vou ter? Ó, H2N2IO4. Dá para simplificar? Dá. Então a gente vai ter o quê? H1N1O2. A gente formou aqui o ácido nitroso. Coloca um 2 na frente e deixa a equação balanceada. Vamos para a próxima equação. A gente tem, ó, um anidrido com água vai formar ácido. Ácido começa com hidrogênio. Coloca os 2 aqui. Cl2, que são 2 cloros, e 8 oxigênios. Dá para simplificar? Dá. Eu vou ter H1Cl1O4. Coloco um 2 aqui na frente e a equação ficou balanceada. Eu formei o ácido perclórico. Vamos para a penúltima reação, que é anidrido com água. A gente sabe que vai formar ácido. Ácido começa com hidrogênio. Então, H2Cl2IO2. Dá para simplificar? Dá. A gente vai ter HClO. O que eu vou fazer? Colocar um 2 aqui na frente e a equação ficou devidamente balanceada. Aqui eu formei o ácido hipocloroso. E aqui, no anidrido fosfórico, ou pentóxido de difósforo, o nome, eu vou ter a reação com uma água. E aí, o que eu preciso chamar a atenção de você? Você que está acompanhando a aula, a gente teve uma discussão do ácido metafosfórico, pirofosfórico e ortofosfórico, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Então vamos fazer essa equação aqui primeiro e depois a gente volta nesse ponto que é do grau de hidratação, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter H2P2O6. Simplifica para HPO3 e aqui eu vou ter que botar um 2 para poder deixar a equação balanceada. Então acompanha comigo, olha, presta atenção para isso fazer sentido, o que eu falei lá no finalzinho da última etapa, que é, olha, anidrido carbônico gera o ácido carbônico. Anidrido sulfúrico, ácido sulfúrico. Anidrido nítrico, ácido nítrico. Ó, anidrido nitroso, ácido nitroso. Anidrido perclórico, ácido perclórico. Anidrido hipocloroso, ácido hipocloroso. Anidrido fosfórico, aqui eu vou formar o ácido metafosfórico. Detalhe que, mais uma vez, eu falei em outra aula e eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Só para recordar. Bom, galera, agora que a gente acabou de ver como que funciona a reação com água, agora a gente vai para a nossa segunda reação, que é a dióxido ácido reagindo com base, formando sal e água. Lá na etapa dos óxidos básicos, eu virei para vocês e falei assim, olha, o termo óxido básico existe para que vocês entendam que aquele óxido se comporta como uma base. O termo óxido ácido existe para que vocês entendam que aqueles óxidos se comportam como se fosse um ácido, tá? Então ele vai ter o comportamento de ácido, logo chamamos de óxidos ácidos, tá? E como se comporta como ácido, ao reagir com base, vai formar sal e água, igual a gente viu lá na última aula que eu expliquei para vocês da reação de neutralização, tá? Então vamos começar aqui agora, tá? A gente tem algumas reações. A primeira, a gente tem o pentóxido de dinitrogênio ou anidrido nítrico com hidróxido de sódio. Crianças, toda vez que você tiver uma reação desse tipo,
anidrido, né, que é óxido ácido, mais uma base, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é o seguinte, olha, você vai ter que pegar esse cara e ver, já que o óxido ácido se comporta como um ácido, qual é o comportamento dele? Qual ácido ele vai se comportar? Então você vai pegar e vai reagir com água. Então você está vendo que essa equação você viu anteriormente comigo, né? Logo agora, antes da gente mudar de folha. Então aqui formou HNO3. E aí o que você tem? Esse cara aqui, ele se comporta como o ácido nítrico, tá? Toda vez que tiver uma reação anidrido com base, você vai pegar num cantinho da folha e vai colocar para reagir com a água e vai ver qual é o ácido formado. E aí, a partir do ácido formado, você vai tirar o quê? Você vai fazer a mesma coisa da última aula, tá? Então eu estou contando que você viu a última aula da reação ácido-base. Agora que você já sabe como esse cara se comporta, você vai terminar a equação pensando que é o HNO3, tá? Então se for o HNO3, e aí é que tá, eu estou adiantando um pouco a explicação porque vocês já viram a aula anterior. Se for o HNO3 com NaOH, o que eu vou formar como produto? Eu vou formar o NaNO3, tá? Que é o nitrato de sódio. E aí você vai colocar a água como produto. E antes que vocês pensem em me perguntar, eu já vou até responder o que talvez você esteja pensando que é. Ah, Marcelo, mas e esse 2 aqui na frente? Cara, esquece esse 2. Isso aqui a gente não está interessado. O que interessa é a fórmula do ácido, tá? Então não fica assim, ah, Marcelo, mas tem que... Mano, dane-se esse 2 aqui. O que importa é a fórmula do ácido, que é justamente quem o pentóxido de nitrogênio está pensando em imitar. Então esse cara imita o HNO3. Então você vai pensar como se fosse o HNO3. E o HNO3, ele tem o grupo nitrato, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham entendido a última aula. Beleza. Agora que eu já escrevi a reação, a última etapa é efetuar o balanceamento. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Ó, se eu começar pelo sódio, vai estar balanceado, mas o nitrogênio não. Então você vem aqui e bota um 2 na frente, volta para o sódio e aí vamos ver se a equação está balanceada. Ó, 2 hidrogênios, 6 oxigênios com mais um 7. Aqui do outro lado também 7, a equação ficou balanceada, tá? Então esse 2 aqui, galera, esquece isso. Você vai escrever normalmente e depois você vai lá e faz o balanceamento. Então, ó, anidrido nítrico se comporta como o ácido nítrico, tá? Não precisa ficar na... Ah, eu tenho que decorar. Não, mano, é só botar a reaçãozinha para acontecer com água e é a partir daqui que você continua, tá? Ó, como isso daqui é complicado, se você quiser dar um pause e tentar aí, fica à vontade, ó. Esse cara, você viu anteriormente que ele se comporta como o HNO3. E do HNO3 você vai tirar o NO3 menos 1. Aí você vai lá, ó, cálcio. Cálcio tem inox mais 2, aí você vai pegar e vai cruzar. E aí, como eu estou falando para vocês que eu estou adiantando a explicação, ó, cálcio, entre parênteses, NO3, 2 mais H2O. Terminou? Olha lá, nitrato de cálcio, você vai lá e vai fazer o balanceamento. Ó, um cálcio, 2 nitrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 6 com mais 1, 7, 5 com mais 2, 7, tá tudo balanceado, tá? Agora, olha só, esse daqui, o que eu vou ter? Ó, de novo, vai sair o HNO3, a mesma coisa, que já tá aqui no papel, né? Então, qual vai ser o produto? Ó, AlNO3, 3, mais H2O, que é o nitrato de alumínio, tá? Tô explicando aqui rapidinho, porque é a mesma coisa. Aí, você vai lá e balanceia, ó, alumínio 1, alumínio 1. Aqui eu tenho o quê? Ó, 3 nitrogênios, aqui eu tenho 2, pô, eu vou ter que mexer, né? Então, o que eu faço? A melhor coisa é colocar um MMC de 2 e 3, vai dar 6. Então, o que eu faço para dar 6 dos dois lados? Coloco um 2 aqui e coloco um 3 aqui. Aí, olha só, o alumínio eu desbalanceei, volto balanceando, tá? E aí você vai ver, ó, 6 nitrogênios, 2 alumínios, 2 alumínios. Vamos ver agora os
hidrogênios. Ó, 6 hidrogênios do lado esquerdo e aqui tem 2, colocam 3. Vamos ver se o oxigênio está balanceado. Ó, 3 vezes 5, 15. 15 com mais 6, 21. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Com mais 3, 21. Equaçãozinha devidamente balanceada. Então essa foi a primeira etapa, tá? Eu vou mudar de folha, colocar mais algumas equações para ver se vocês entenderam qual é. Ó, essa outra daqui, se você quiser dar um pause, o momento é agora. Eu vou começar a resolver, olha só. Anidrido com base, né, que é um óxido ácido, vai formar sal e água. O que você vai fazer? Vai pegar e vai reagir esse cara com água. Ó, esse mais água vai formar o H2CO3. E aí você vai pegar o ácido e você vai pensar, ó, ácido com base, sal e água. E aí você vai desenvolvendo a reação. Então, daqui do H2CO3, eu sei que vai sair o quê? O CO3 de carga 2-. E o Na mais 1 cruza, vai dar Na2CO3 mais H2O. Pega e faz o balanceamento. Aqui eu coloco um 2 aqui na frente, sódio está balanceado, depois eu vou para o carbono, 1, e agora os oxigênios também está balanceado. Então eu formei o carbonato de sódio, tá? Bom, como aqui é tudo CO2, eu vou adiantar, ó. Aqui eu vou ter o cálcio de inox mais 2, aí eu vou cruzar, vai dar CaCO3 no final, mais H2O, e faço o balanceamento, ó. 1, o cálcio está certo, um carbono está balanceado, 2 hidrogênios e 4 oxigênios devidamente balanceado, tá? E galera, por mais que fique repetitivo o que eu tô falando olha, nessa etapazinha do sal e tal, é uma reação de neutralização que você vai encarar. Então, pessoal, como essa aula já foi dada, eu tô falando um pouquinho mais rápido, tá? Então, vamos lá. Eu tô comentando isso, pessoal, porque por mais que às vezes eu falo uma vez, pô, a pessoa vai lá e negativa meu vídeo, que dá um trabalho desgraçado de fazer, pô, eu fico bem triste, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, daqui eu vou ter o alumínio mais 3, então vou ter, ó, Al2, né, que é do carbonato que vai cruzar, Al2, CO3, 3, né, que já que o alumínio tem inox mais 3, mais água. E aí eu vou efetuar o balanceamento. Coloco um 2 aqui na frente do alumínio, né? Para acertar o metal. Carbono, boto um 3 aqui. E agora o hidrogênio eu vou ter quanto? Ó, 2 vezes 3, 6. Coloco um 3 aqui. Ó, 9 com mais 3 vai dar 22 oxigênios. E aí o hidrogênio está balanceado, né? E agora eu vou para o oxigênio. Ó, 3 vezes 3, 9. Com mais 3, 12. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6 oxigênios. Com mais aqui, 6, 12. Equação devidamente balanceada, tá? E agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios repetindo isso, tá? E aí vocês falam, pô, Marcelo, mais? Galera, eu vou fazer mais aqui com vocês para que não tenha nenhum tipo de dúvida, tá? Então, quem quiser, dá um pause no vídeo, tenta resolver, porque eu vou começar agora. Ó, anidrido com base vai formar sal e água. Então, você vai pegar esse cara e vai reagir com água, ó. Esse cara mais água vai formar H2SO4. Do H2SO4 a gente sabe que vai sair o SO4, 2-, e da base vai sair o potássio mais 1. Então eu vou ter o que? K2SO4 mais H2O. E agora eu vou para o balanceamento. Ó, boto um 2 aqui na frente, potássio balanceado, o enxofre já está certo, hidrogênio já está balanceado e o oxigênio eu vou ter que 3 com mais 2, 5 já está balanceado também. Então, ó, formei o sulfato de potássio a partir do anidrido sulfúrico, tá? Vamos lá. Do anidrido perclórico, o que eu vou fazer? Eu vou reagir com água, e aí o que eu formaria inicialmente? Ó, H2Cl2O8. Daqui eu vou ter que simplificar, eu vou chegar ao HClO4, e aí eu deveria colocar um 2 aqui na frente, mas como eu disse, ó, esse 2 não interessa, o que interessa é a fórmula do ácido. Então vamos lá, daqui vai sair o ClO4 menos 1, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai pegar o alumínio, aí aqui embaixo vai ficar 1, né? O alumínio tem inox mais 3, e o ClO4 aqui eu coloco entre parênteses 3, completa com a água e faço o balanceamento. Então, ó, um alumínio, 3 cloros, aqui tem 2, ó, vou ter que trabalhar com MMC.
coloca um 2 aqui na frente para chegar a 6 cloros, coloca um 3 aqui na frente para chegar a 6 cloros, volta para o balanceamento do alumínio, e aí você vai ter, ó, hidrogênios, 6 hidrogênios, e aqui eu vou ter boto um 3 aqui para acertar o hidrogênio, e aí se eu for contar o oxigênio, vai estar certinho, tá? Não vou contar não, que vocês já estão vendo que está batendo tudo certo. Então, esses foram os exercícios, e a dica do professor é, olha, normalmente os alunos travam nesse processo, mas aí é só você pegar o anidrido, reage com água, que você vai ver como que é o comportamento do ácido. Galera, matéria de reações químicas é para vocês reproduzirem isso várias vezes para poder não esquecer, tá? Galera, grava isso que eu tô falando. Matéria de reações químicas é um tipo de assunto dentro da química que você tem que ficar repetindo para você pegar a dinâmica. Essa não é uma matéria que dá para você ver no início do ano e daqui a 20 meses você vai lembrar, não dá. Tem que ficar pegando direto para não esquecer, tá? Grava isso no coraçãozinho de vocês. Bom, galera, e agora para poder fechar aí essa etapa da aula, né? Lembra que eu falei lá que a gente ia ver o meta, piro e orto que eu tinha falado em outra aula? Bom, a gente vai ver isso agora com mais calma. Então, olha só. Os anidrídos de fósforo e os de boro, eles podem reagir com mais de uma quantidade de água. E aí, consequentemente, você vai formar produtos diferentes, tá? Aqui os de fósforo vocês já viram em outra aula, mas a gente vai recordar. Então, olha só. Quando reage apenas com uma água, você vai utilizar o prefixo meta, tá? Na frente do ácido ali. Então, por exemplo, ó, aqui o que eu vou ter? Ó, H2P2O6, que é o quê? Eu vou botar um 2 aqui na frente, né? Porque eu vou ter que balancear. Eu vou ter HPO3. Qual é o nome desse cara? Como veio de uma água, eu tenho o ácido, e aí eu sou obrigado a colocar, tá? Ácido metafosfórico. Então isso daí é uma característica dos anidrídos de fósforo e de boro, tá? Então ácido metafosfórico. Quando eu tenho duas águas, o meu ácido que eu vou produzir, né, que vai ser um ácido fosfórico, eu vou ter que colocar o prefixo piro, tá? Então, quando é uma água, é meta. Quando é duas, piro. Quando é três, é orto. Só que quando é orto, você não precisa representar, tá? Então, vamos lá. Aqui, o anidrido fosfórico com duas águas, o que eu formaria? Olha só. H4, porque são duas águas, né? Vai ter 4 hidrogênios. P2, ó, 5 com mais 2, 7. 7 oxigênios. Dá para simplificar? Não. Nesse caso, o nome é ácido pirofosfórico. Esse piro indica que é proveniente de duas águas, tá? Pirofosfórico. Aí aqui, você tem 3 águas. O que você vai ter? Ó, 3 águas, então vai ser 6 hidrogênios, 2 fósforos, 5 com mais 3 oxigênios, 8. Dá para simplificar? Dá. Eu vou ter o quê? H3PO4, tá? Já coloquei o balanceamento. Como é o nome? Você pode colocar ou não, eu já ia falar que é obrigado. Você vai ter o ácido, aí eu vou colocar aqui entre parênteses, porque você não tem a obrigação de representar. Ortofosfórico, tá? Já tinha falado isso em aula anterior, mas agora a gente está formalizando isso daqui, tá? Então os anidrídeos, como vão reagir com água e tal, nos casos de fósforo e de boro, você pode ter essa variação aqui. O que a gente vai fazer? A mesma coisa para os de boro. Se você quiser dar um pause e tentar resolver, o momento é agora, porque eu vou começar a corrigir. Ó, reagiu com uma água, você vai ter que colocar, obrigatório colocar o meta antes do bórico, né? Porque aqui a gente tem um anidrido bórico, o NOx do boro aqui é mais 3, tá? Que é justamente da família. Então é anidrido bórico. Então a gente vai ter o quê? Ó, H2, deixa eu botar em verde, H2B2 e O4. Dá para simplificar? Dá. Então eu vou ter 2HBO3. Então esse cara, HBO3 não, HBO2, ó, eu doidão aqui. Então eu vou ter o quê? O ácido, ó, mesma coisa, ó, metafosfórico, eu vou colocar um meta, só que aqui é o bórico, então metabórico. Ó, no de baixo a gente vai ter duas águas, vamos lá,
H4, B2, 3 com mais 2, 5. Então a gente vai ter H4B2O5. Dá para simplificar? Não. Então aqui é o ácido pirobórico. Ácido pirobórico. Esquisito o nome, né? Mas enfim, é esse daí. E com 3 águas, o que, que eu vou ter? Ó, H6B2, 3 com mais 3, 6. H6B2O6. Dá para simplificar para... A gente vai ter H3BO3. Esse daqui é o ácido ortobórico, que você não precisa representar o orto, tá? Entende-se que é orto. Então, galera, vocês aprenderam que o H3BO3 gera o íon o quê? Ortoborato, que é o ortoborato não, borato apenas, que eu expliquei para vocês, tá? Mas vocês sabem que o borato vem do ácido ortobórico e tal, que você também poderia chamar de ortoborato. Então é esse cara aqui, beleza, pessoal? Então a gente acabou de formalizar aí essa partezinha aí dos prefixos meta, piro e orto que eu tinha comentado em aulas anteriores que eu ia falar para vocês. Bom, galera, eu tô aqui no meio do processo de edição da aula e eu reparei que a aula inteira, tudo que eu queria trabalhar somente para esse vídeo, ficou com mais de 2 horas de duração. E aí eu falei, cara, é melhor pegar esse vídeo de 2 horas e dividir em 2 partes. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar de chuva ácida, reações, detalhes, aplicações, como que os caras fazem para poder resolver o problema da chuva ácida. Então, a gente vai deixar para trabalhar isso tudo no próximo vídeo. Esse vídeo ele vai finalizar por aqui, mas na descrição do vídeo tem os exercícios referentes a tudo que eu falei até então, tá? Depois que você terminar tudo certinho, aí você vai para o próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar com os assuntos que estão faltando para esse encontro, que é chuva ácida, os detalhes, tudo certinho, tá? Então isso a gente está fazendo justamente para poder evitar que os alunos fiquem desanimados de ver um vídeo com mais de 2 horas de duração, tá? Espero que vocês entendam e no próximo vídeo a gente vai trabalhar com a parte 2 dessa aula, que eu vou contar como uma aula diferente. Tá bom, galera? Então é isso, um mega abraço e até a próxima!